Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Faltam poucos dias para o Natal do Senhor e hoje nós nos encontramos de novo com uma grande profecia. Dessa vez, uma profecia de Malaquias. É ele o profeta que o nome sendo traduzido como mensageiro do Senhor, vai reconduzir o seu povo a uma prática religiosa depois da Babilônia, na qual o povo tendeu a se dispersar, a se desligar do Deus de Israel. O texto começa assim: assim fala o Senhor Deus, eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Enfim, o profeta vai dizendo na leitura que Deus, que tantas vezes enviou os seus mensageiros, agora ele mesmo vai vir para falar para o seu povo. O próprio Senhor vai vir. Eis-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia da sua chegada? E quem poderá resistir quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim como o Senhor Jesus vai prometer que veio trazer fogo, então que o fogo que ele traz é a purificação, a santificação que vem pela ação do Espírito Santo. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Os filhos de Levi são aqueles que cuidavam do templo, do culto de Jerusalém, da liturgia, a tribo sacerdotal. Então, que vai purificar o coração deles, para que eles possam purificar o coração do povo. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, porque purificados que são aqueles que são responsáveis para oferecer ao Senhor o sacrifício, purificados no seu íntimo, agora sim o Senhor vai aceitar esta oblação. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor. Então, a tradição do povo de Israel vai dizer que Elias não morreu, mas foi carregado aos céus em um carro de fogo. Então, o dia do Senhor é anunciado, mas como sinal de que ele está para chegar, o Senhor vai enviar o profeta Elias, que volta do céu para preparar o caminho imediato da chegada do Senhor. Dia grande e terrível. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos e o coração dos filhos para seus pais, para que eu não intervenha ferindo de maldição a vossa terra. Uma mudança, uma conversão que é sinalizada também por este gesto. Vejam que aqui nessa profecia de Malaquias, nós podemos entender por que nos evangelhos João Batista é chamado de Elias, mas o próprio Jesus, ele é chamado de Elias. Quando Jesus, em Cesareia de Filipe, vai perguntar: que dizem os homens ser o filho do homem? E vão dizer: alguns dizem que você é João Batista, outros que dizem que você é Elias, outros dizem que você é algum dos profetas. Então, o povo de Israel vivia nesta iminência da volta de Elias, para ser ele a indicar o Salvador. Então, os cristãos, quem é que eles viram como este Elias? João Batista, que é aquele que o evangelho de hoje vai falar do seu nascimento e da sua circuncisão. É ele o profeta que vai preparar o caminho imediato para a chegada do Senhor. Hoje, na aclamação ao evangelho, nós temos o mesmo texto de ontem. Ó Rei e Senhor das nações e pedra angular da igreja, vinde salvar a mulher e o homem que um dia formastes do barro. E hoje, no evangelho, nós temos o momento do nascimento de João Batista. Nesse lugar tem um santuário, o santuário que faz memória deste nascimento. O que é importante compreender? Que com João Batista se encerra o tempo da espera, e ele já é de algum modo a realização. Ou seja, como acontece são as duas pessoas que nós celebramos do calendário litúrgico, não a morte, mas a natividade,
Como acontece que o nascimento de Maria já é realização de uma promessa a toda Santa Mãe de Deus, a redimida pelo seu filho e que vai se aceitar ser a mãe, acontece também de algum modo semelhante no nascimento do Batista, porque é o Elias que vem, o novo Elias, para indicar que o Messias chegou. Então, a chegada daquele que deve indicar é de algum modo já a chegada daquele que será indicado. Então, o nascimento de João Batista, ele é importante por causa disso. Então, completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram falar daquilo que o Senhor tinha feito por ela e alegraram-se com ela. No 8º dia, com o rito da circuncisão, então um varão, o menino, é inserido, se torna membro do seu povo. Daí que ele depois vai poder passar essa pertença ao povo de Israel para a futura geração. Então, naquele dia, ele recebe também o seu nome. E os vizinhos queriam colocar o nome de Zacarias. Então, o nome Zacarias quer dizer, porque os nomes bíblicos, eles significam alguma coisa. Então, que Deus é aquele que é fiel à sua promessa. Então, o nome Zacarias é uma memória do passado, daquilo que Deus fez na história do seu povo. E a mãe vai dizer, não, ele vai chamar-se João. E os vizinhos então insistem e vão dizer que não existe ninguém com esse nome na família. Era a tradição de repetir os nomes de uma geração a outra. Então perguntam ao pai por sinais e ele vai escrever, João é o seu nome. É o nome que o anjo vai determinar a Zacarias de colocar. Então, por que não Zacarias? Zacarias é uma memória da fidelidade de Deus às suas promessas. Mas o nome João, belíssimo, quer dizer Deus é misericórdia. Então é aquele que é bondade, aquele que faz graça ao seu povo. Então é um nome que insere já na realização. Já não é promessa, como o nome Zacarias, mas é a atualização da misericórdia de Deus já. O nascimento de João Batista é já uma demonstração do amor de Deus, que vai ser muito maior com o nascimento do seu filho, mas já é a realização da promessa da chegada do Messias, o novo Elias. Então, no mesmo instante, a boca de Zacarias, que tinha duvidado, por isso perdeu a fala, se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. E então os vizinhos ficaram com medo e espalharam a notícia. E eles perguntavam entre si, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E então, já no nascimento, essa expressão, a mão do Senhor estava com ele. E a grandeza desse João Batista nós conhecemos já em grande parte do tempo do Advento. Desde o segundo domingo nós escutamos muito sobre o João Batista. É o tempo, por isso, que nós percorremos a história do precursor, porque ele já é a experiência não de esperança de realização, mas da realização mesma da misericórdia de Deus. Ora, caríssimos, nós encontramos hoje no Evangelho Deus que realiza a sua promessa, um Deus que é fiel e que por isso nós podemos rezar com o salmista, levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. A redenção se aproxima e o nascimento de João Batista, o nome com o qual ele é circuncidado, que designa uma vocação, mas também a circuncisão pertence ao povo de Israel, é então um nome que já é realização da promessa misericordiosa de Deus. E é a experiência que nós fazemos no dia anterior, às vésperas do Natal, para dizer que já aconteceu, já está acontecendo. Na liturgia iremos atualizar, mas é um Deus misericordioso que é próximo a nós. Com a oração de hoje nós assim dizemos, Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximarmos do Natal do vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo, que se encarnou no seio da Virgem Maria e quis viver entre nós. Se encarnou e quis viver entre nós. De fato, ele entra na nossa história por obediência ao Pai, mas ele quis, ele amou esta humanidade. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.